Opa, tudo bem? Você quer entender de forma prática, fácil, o conceito de holding patrimonial, holding familiar, holding do agronegócio, de uma forma simples, de uma forma prática, para que grave bem? Então fica nesse vídeo aqui que eu vou apresentar isso para vocês de forma muito simples. Bora lá, deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Juliano Camelo, tem aí meu Instagram, né? @contador_holding. Tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube, eu vou trazer sempre informações sobre holding, tentando sempre ser o mais prático possível para que você que está querendo trabalhar com holding aprenda melhor sobre isso e também para quem quer constituir uma holding também consiga entender os conceitos, as formas de trabalhar, os cálculos, enfim, as vantagens, tudo de uma forma muito simples, certo? Deixa eu trocar aqui a minha tela. Vamos lá. Então, falando sobre holding de um modo geral, primeiro a gente tem que entender o que é a holding pura. Então, trouxe aqui um conceito, né, que é do próprio CNAE, né, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, o 6462000, é a famosa holding pura ou a holding de verdade. Essa subclasse compreende as atividades de entidades econômicas que detêm o controle do capital de um grupo de empresas com atividades preponderantemente não financeiras. Essas holdings podem exercer ou não funções de gestão e administração dos negócios das empresas do grupo. Ou seja, a holding de verdade é uma empresa cuja finalidade, cuja atividade, né, principal é participar de outras empresas, ou seja, participar ou gerenciar ou, né, cuidar de outras empresas, se assim melhor entender. A partir desse conceito, começou-se a criar, né, no Brasil as famosas holdings patrimonial, holding do agronegócio, holding familiar, enfim, vários conceitos. De uma maneira mais simples, a holding patrimonial, familiar, do agronegócio, são atividades, né, que, por exemplo, a holding patrimonial, a atividade dela é gerir, né, ou é gerenciar patrimônio, é ter rendimento do patrimônio, através do patrimônio, seja ele de aluguel, seja ele através de compra e venda de imóveis. A holding do agronegócio, como o próprio nome sugere, é algo relacionado ao patrimônio de área rural e os ganhos de área rural, ou seja, lá na fazenda, quais os ganhos que eu posso ter, seja na pessoa física ou jurídica, eu vou criar uma empresa se for na jurídica e vou tratando isso como holding do agronegócio, porque às vezes eu vou ter os bens e também o negócio junto dentro da mesma empresa. A holding familiar, ela muda um pouquinho o conceito, mas normalmente ela nasce com o patrimônio, ou seja, com a integralização do patrimônio, e a partir dali vai ter alguns desdobramentos, como a doação, usufruto, acordo de acionistas ou acordo de cotistas, enfim, tem alguns desdobramentos. Mas vamos lá, uma por uma, explicando de forma simples. Podemos ter, por exemplo, a holding mista, que é o quê? A holding pura, aquela primeira atividade, e mais atividade que vai complementar, atividade imobiliária, atividade do agronegócio, uma atividade de serviço, enfim. Isso é a mista. Eu estou misturando a holding pura, aquela de verdade, que é aquela que fica acima das outras, comandando, e vou colocar junto uma atividade de compra e venda de imóveis, uma atividade de aluguel de imóveis próprios. Aliás, falando especificamente da holding patrimonial, você vai ver em livros ou no Google, se pesquisar, também o conceito de administradora de bens próprios de imóveis, ou administradora de bens imóveis próprios. A holding patrimonial nada mais é que isso, que uma administradora de bens imóveis próprios. Ou seja, eu coloco lá dentro da empresa aquele patrimônio que é da pessoa física, do patriarca, da matriarca, enfim, de pessoas físicas, coloco lá dentro da empresa. E aí, em vez de tributar aluguel na pessoa física, eu vou tributar aluguel na pessoa jurídica. E aí, essa administradora de bens, começamos a chamar de holding patrimonial. Tem diferença? Eu vou te dizer que há um tempo atrás eu dizia, não tem diferença. Administrador de bens é uma coisa, a holding patrimonial é a mesma coisa, etc. Hoje, eu procuro até distinguir um pouco, né? Embora não tenha assim um conceito claro, mas eu procuro distinguir um pouco a administradora de bens próprios, né, imóveis próprios, da holding patrimonial, no sentido do como qualificar, como trabalhar com ela, como entender melhor os conceitos, os acordos de acionistas, ou seja, os documentos que vão ter dentro dela. Uma administradora de bens próprios
eu e você vamos, né, ser sócios de uma empresa, cada um coloca 5 imóveis, esses imóveis são salas comerciais e queremos aí angariar aluguel deles. Pronto, beleza, essa administradora feijãozinho com arroz. A holding patrimonial, ela faz essa integralização dos imóveis, normalmente já atrelado à família, não com terceiros, mas assim, normalmente dentro da família. Normalmente o patriarca, a matriarca que já tem os bens já constituídos na pessoa física, colocam dentro da empresa e começam a gerenciar esses imóveis, os aluguéis, as compras, as vendas, as permutas dentro da empresa, muito a fim de ter uma economia tributária ou uma proteção patrimonial, certo? Isso é o que vai constar na holding patrimonial, que aí essa proteção patrimonial, essa economia tributária, e aí posteriormente, já pensando numa sucessão familiar, começa a ter esses acordos de acionistas, enfim, esses documentos que vão auxiliar, né, vão trazer mais informações para gerenciar os bens da família, né, e pensar depois em uma sucessão familiar. Isso é a questão do ponto da holding patrimonial. A holding do agronegócio, né, como eu falei antes, o próprio nome sugere, é uma holding que os imóveis que são lá da família, que são lá uma fazenda, um sítio, enfim, né, normalmente são fazendas em áreas maiores, mas enfim, pode ser um pequeno sítio também, que eu vou colocar dentro de uma empresa. Pensando em quê? Pensando em uma economia tributária também, pensando também numa proteção patrimonial. Aí, num segundo momento, eu posso pensar também em sucessão familiar. Quando eu abro a holding patrimonial e começo a pensar em sucessão familiar, aí a gente começa a chamar de holding familiar. Quando eu abro a holding do agronegócio e depois eu começo a pensar em uma sucessão familiar, ou seja, transferir para os filhos os bens, parte dos bens, né, ou as cotas da empresa, ou parte das cotas da empresa, eu começo então a pisar, né, naquele conceito de holding familiar. Então a holding familiar nada mais é que uma empresa que nasce já como holding familiar, já com o intuito de fazer a sucessão familiar, ou uma holding que começou com uma intuição, com o intuito, desculpa, de ter uma economia tributária no patrimônio, uma economia tributária no agronegócio, e que depois se tornou aí um segundo caminho, que é a sucessão. Então a holding familiar é mais pensando em sucessão familiar, né, transferir o patrimônio de alguma forma para os filhos, de forma que traga mais economia, ou seja, gaste menos ou gaste de forma mais parceladas, né, com mais tempo, se for o caso, mas principalmente ter economia na transferência desses bens da primeira geração para a segunda geração ou para a terceira geração. Então, esses são algumas pinceladas aí do que é o holding patrimonial, do que é o holding familiar, do que é o holding no agronegócio. Mas lembrando, tudo isso se tratam de empresas que têm o intuito de proteger o patrimônio, economia tributária e depois sucessão familiar. Principalmente esses 3 pilares. Mas o KNAI fiscal delas, holding de patrimônio, vai ser lá compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios. Do agronegócio vai ter alguma atividade ali de cultura de soja, cultura de feijão, cultura de milho, vai ter alguma atividade, algum KNAI fiscal de quem lida com a pecuária, né? Não com a pecuária, com bovinos, enfim, né? Vai ter lá atividade relacionada a isso. A holding familiar vai ter tudo isso aí e talvez possa ter também aquela atividade de holding pura, né? Para talvez gerenciar outras empresas abaixo, né? Ou outros empreendimentos, outros investimentos abaixo, através de outras empresas, através de uma SPE em alguns casos, através de uma SCP em outros casos, que aí também, né, vai ter aí outros vídeos explicando um pouquinho, comentando sobre SPE e sobre SCP. Certo? Então esse foi mais um assunto aí bacana, espero que isso ajude a entender, né, de um jeito prático, de um jeito mais simples do que é uma coisa e outra, para não ficar nesse medo de será que eu estou abrindo a empresa certa? Primeiro a gente tem que pensar que é a empresa, e aí nós temos que ver qual é a atividade. O que você vai fazer? Eu vou alugar imóveis, eu vou comprar e vender imóveis. Tá bom, então eu vou pesquisar o KNAI fiscal de compra e venda de aluguel de imóveis próprios, e a partir daí eu começo a desenvolver o trabalho. Claro, eu tenho que pensar em como constituir isso, eu tenho que pensar em como fazer o contrato social bem elaborado para que tenha uma economia, principalmente no momento de levar isso para o registro de imóveis, essa integralização. Tem aí uma série de coisas para pensar, mas esse já é
primeiro ponto, pelo menos entender o que é uma coisa, o que é outra, e entender que não é nenhum bicho de sete cabeças, certo? Espero que isso tenha ajudado. Se gostou, dá um joinha, dá um like, encaminha para alguém que talvez precise ou esteja querendo entender um pouco mais sobre Rodin e aí quer entender os conceitos, pelo menos de uma forma mais geral, como é o caso aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima.